Todos com chá? Todos com chá. Hoje o meu chá é gelado, porque tá calor. Pois. A A água, aguinha água também gelada tá valendo também. tá. Tranquila. Gente, sejam todos bem-vindos aqui hoje. É um prazer tê-los aqui. A gente tem presença de pessoas novas, temos pessoas ilustres aqui, né? A gente sabe da raridade do tempo dessas pessoas. E para nós é uma honra que estejam aqui, né? Se estão aqui, a gente entende que a gente está entregando alguma coisa de valor para vocês. E me apresentando, então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eliane Gama, eu sou administradora, formada pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente eu faço MBA em Gestão de Projetos pela UFESALC. Eu atuo como consultora em gestão, né, em diversas áreas da administração, e eu também faço mentorias e palestras. Tá? Hoje a gente vai falar de um tema bastante especial. Antes, eu gostaria de desejar boas-vindas ao Edson também, que está aqui, acabou de chegar. Seja bem-vindo, Edson, querido. Inclusive, ele fez a chamada do Chá das 5, gente. Foi a chamada. Daqui a pouco já vira oficial isso, hein? Já vai É virar verdade. tradição A gente vai fazer Edson rodízio. fazer a chamada. E a gente faz rodízio, né, Li? Para eles. Daqui a pouco é a Isso. Cláudia, a Josane, aí a gente põe o Alfredo também no meio, o Paulo. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante, tá? Não vou aprofundar agora, mas a gente vai falar sobre uma teoria bem bacana, que é a teoria do Job to be done, que tenta entender as motivações dos clientes contratarem as nossas ações, tá? Mas eu vou deixar a palavra com a Lívia para que ela possa se apresentar também, minha parceira. Boa tarde a todos. Eu sou Lívia Marengo, aos que não me conhecem também. Por uma força do destino, sou farmacêutica, neste momento doutoranda em ciências farmacêuticas, e por outra força do destino, também tenho uma vertente voltada ao mercado, à gestão de negócios, à inovação, à gestão de marketing. E aqui estamos, eu e Eliane, trazendo conteúdo e um pouco do conhecimento que a gente adquiriu e compartilha aí com as empresas. A gente tem feito esse trabalho em conjunto desde o mês de julho e tem sido bastante gratificante. A gente tem recebido diversos depoimentos organicamente, né? As pessoas nos abordam e falam, ó, eu tinha uma ideia de negócio e foi porque eu comecei a ouvir vocês que essa ideia está começando a brotar, está começando a dar corpo, a ganhar corpo, e isso para a gente é extremamente gratificante e muito gostoso de ouvir. Então, quem tiver alguma história para compartilhar com a gente, que nos envolva, ou que não nos envolva também, que quiser conversar em relação a isso, a gente adora esse tipo de coisa. Então, façam as suas intervenções e conversem com a gente sobre isso, que a gente gosta muito. E hoje, então, a gente está aqui para falar um pouquinho da teoria do Job to be done. Parece que é alguma coisa muito inacessível, difícil e que não vou conseguir saber, nem vou conseguir fazer, mas muito pelo contrário, na verdade a gente acaba já fazendo, não tendo consciência que faz, né? Hoje a gente vai usar bastante alguns exemplos para trazer para vocês, que nós como consumidores, né, a gente se coloca do outro lado do balcão como consumidores, a gente traz e acumula muito disso que a gente vai conversar hoje, mesmo que sem saber. Então, a partir de hoje, quem ainda não tomou essa consciência vai começar a tomar, e muitas coisas que vocês vão começar a fazer daqui para frente, mesmo que seja para vocês, pode ser com outros olhares, né? E aí a gente consegue se colocar no lugar do cliente para tentar entender o que ele precisa, o que ele busca, quais são os reais objetivos dele, quando ele coloca o nosso produto ou o nosso negócio no meio da vida dele para chegar em algum objetivo. É sobre isso, basicamente, que a gente vai conversar hoje. Maravilha, maravilha, gente. Como a Lívia disse, a gente vai trazer alguns exemplos, tá? Mas eu gostaria de trazer essa abordagem, então, para a gente poder entender o que é essa coisa, esse job to be done. E tentando traduzir em termos simples, nada mais é do que
qual o progresso que o cliente deseja ter quando ele compra alguma solução no mercado. Então, a gente precisa parar para analisar e olhar quais são as motivações desse cliente, ou desse perfil de cliente, né, desse conjunto de clientes que a gente atende, o porquê que ele está contratando a nossa solução, quais as motivações que eles têm, o que eles estão buscando, né, realizar quando eles contratam a nossa solução. E a teoria do Job to be done, ela tem um passo a passo, ela é estruturada, não é uma abordagem exata, então a gente precisa fazer, trilhar alguns caminhos e fazer análises que dependem muitas vezes de nós, né? A gente colhe subsídios, mas as análises a gente que faz para a gente poder entender o que o cliente precisa. Então, a gente tem técnicas, a gente utiliza muitas vezes ferramentas para nos auxiliar na coleta de dados para gerar informações e conhecimento. E a partir daí, a gente começar a pensar em quais soluções que são melhores para os nossos clientes. E aí, vou voltar um pouco antes de falar do Job to be done, o que é comum acontecer no mercado, para que a gente não caia também nessa zona que é comum e que muitas vezes a empresa não tem resultado, ou ela não é bem vista, ou ela não é bem aceita, porque ela tem essa prática que não é mais adotada, tá? Especialmente porque a gente está falando de consumidores que cada vez mais são conscientes, a tomada de decisão para compra cada vez também mais limitada, então ele vai fazer escolhas do custo-benefício em relação ao que ele busca, tá? Então a gente tem uma série de restrições e a gente está competindo, né, o valor daquele cliente que ele pode pagar no lazer, por exemplo, ou alguma coisa, algum bem ou produto, né, de consumo, a gente vai estar competindo com várias soluções, vários negócios. E como que a gente, então, se destaca, a gente chama a atenção desses clientes, a gente mostra para eles que a nossa solução, ela entrega maior valor. Tem algumas técnicas para a gente também fazer isso, que é demonstrar o que a gente está entregando. Mas antes de demonstrar o que a gente está entregando, é necessário analisar se o que a gente tem realmente resolve um problema ou resolve um desejo que o cliente tenha. Então, a gente parte desse ponto, tá? Então, primeiro a gente identifica quais são os problemas possíveis que o cliente tem, né? Aqui a gente não vai tentar resolver todos, porque é quase impossível numa mesma solução você conseguir atender todos, mas a gente vai escolher aquilo que mais dói no cliente. Então, trazendo exemplos simples e corriqueiros, se a gente para pensar, por exemplo, geralmente eu trago bancos e financeiras porque eu acho que modernizou o acesso aos clientes e trouxe uma forma de entregar valor para o cliente que antes a gente não tinha. Então, se eu paro para analisar os bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, Santander, Itaú, etc., a forma de o cliente transacionar era muito arcaica, né? Não tinha um app adequado, com a qualidade que a gente tinha que ir até a agência para fazer uma série de solicitações e tudo mais, e hoje a gente consegue fazer isso, liberando apenas uma vez o aplicativo, a gente consegue fazer isso da nossa casa, né? Então, assim, o que as financeiras, as mais novas, se a gente for pensar, então a gente tem startups como o Nubank, a gente tem startups como o Inter, que tentam levar valor para o cliente, né? E aí, o que eles fazem? Eles entendem as dificuldades que esse cliente tem na ponta, né? Porque se a gente for pensar, quem está usando a maquininha de cartão, quem que está fazendo a transação ali é o cliente final. E aí é importante a gente analisar na cadeia quem são os envolvidos, quem são os clientes envolvidos. De repente, você atende um cliente que pode ser B2B, e aí a relação empresa-empresa, e aí essa empresa que você atende, ela está atendendo um outro cliente que aí pode ser um consumidor final. Então, a gente tem várias relações, né? Então, tem B2B e B2C. E quando você entrega maior valor, pensando não só nesse cliente que é o B2B que você atende diretamente, mas pensa também no B2C, você consegue atender uma demanda real, inclusive mostrar para essa empresa que você atende que você consegue entender melhor o cliente dele, que muitas vezes ele não faz isso, tá? E aí você mostra o quanto que ele ganha quando ele atende melhor o cliente dele, tá? Então, é sempre sob essa ótica que a gente vai pensar. Entrega de maior valor é o quê, Eliane? É realmente atender o cliente da melhor maneira.
Então, precisa resolver um problema, precisa resolver um desejo do cliente, tá? E as empresas, elas não costumam, né, ou não costumavam, pelo menos, a pensar dessa forma. Então, é uma forma moderna de pensar o relacionamento e a entrega de soluções, dado a competitividade que a gente tem no mercado. Então, eu preciso me posicionar, eu preciso atrair o cliente, eu preciso vender. E então, é uma estratégia para a gente conseguir fidelizar esse cliente. Porque quando eu entrego uma solução que é adequada para ele, ele vai ficar comigo porque eu estou resolvendo melhor o que ele busca, tá? E aí ele não vai sair para um outro lugar. Tranquilo? Se vocês tiverem dúvidas, ou se não estiver claro em algum momento, fiquem à vontade, podem abrir o microfone para a gente falar, tá bom? Ali quer complementar, por gentileza? Quero complementar, vamos lá. Mais uma vez, a gente fala em entrega de valor, né? Parece que a gente só fala disso em todos os chás, né? Quem está acompanhando a gente desde o primeiro chá, e a gente está falando de entrega de valor desde o primeiro. E por que essa insistência, né? Porque os produtos e os serviços em si, né, na essência deles, eles são iguais, né? Calçados, roupa, vestuário, prestação de serviço, conceito de máquina de computadores, enfim, os serviços e os produtos, eles são iguais. O que é de diferente que o consumidor, o cliente, precisa perceber no seu produto ou no seu serviço quando você entrega? Então, vai ser a forma que você se relaciona com ele, vai ser a forma que você faz essa entrega. Por exemplo, entrega de conceito de computadores, que eu tenho que levar meu computador até lá, é um valor que eu enxergo. E se o técnico vem até a minha casa, é outro valor que eu enxergo. E lembrando que valor não está atrelado a preço, muito pelo contrário, né? Quer dizer, está atrelado, porém não são a mesma coisa, né? E muito desse técnico que vier à minha casa e o meu valor, o valor que eu, cliente, darei a ele, com toda certeza é muito maior do que o que eu tivesse que me deslocar e levar o computador até a empresa ou até a localidade que ele estivesse, né? E para isso, as diferenças nas entregas que são as chaves dos negócios. E aí, pegando esse exemplo do técnico de computadores, eu como cliente, se preciso de um serviço desse tipo, né, não tenho o conhecimento, vou atrás do profissional que tem o conhecimento e esse profissional vai exercer aquela tarefa ou prestar aquele serviço para mim. Nesse sentido, o que é de progresso que eu, cliente, quero com o meu computador consertado? O que é que eu, cliente, quero evoluir na vida com o meu computador consertado? Né? Hoje a gente pode pensar que tudo que a gente está fazendo praticamente é de forma remota e nem pensando deixa eu fazer carinho no meu computador aqui que ele não pode quebrar de jeito nenhum, né? Eu preciso deixar que ele esteja íntegro aqui para que eu consiga fazer as tarefas que eu tenho que fazer como profissional, como pessoa, como comunicadora, enfim. E aí, eu precisando desse serviço com urgência, com excelência, com todas as necessidades que eu tenho para eu continuar trabalhando, para eu continuar me comunicando, para eu continuar exercendo as minhas atividades, eu preciso valorar esse cara demais, né? Ele me atendendo no momento que eu preciso, da forma que eu preciso, na minha casa, é de muito valor para mim, nesse momento. Agora, se eu estou com um computador parado, que eu só queria que ele tivesse ok, para ficar de backup e tal, a urgência é outra, a necessidade é outra, o progresso que eu quererei com ele é outro. Então, o computador em uso, não estando funcionando, não estando na sua integralidade, eu tenho um progresso com ele. Com o outro, que é um backup, eu tenho outro progresso. E assim nós somos em todas as atividades, em todos os produtos que nós consumimos. E aí a gente usa como outro exemplo grandioso que eu gosto de usar, né? Alguns dos empresários que estão aqui, que já estiveram comigo, já me ouviram falar desse exemplo. O que casais que estão próximos ao seu casamento procuram ao desenhar, objetivar, planejar uma festa de casamento? Qual é o objetivo grandioso que esse casal tem? Qual é o progresso que ele quer fazendo uma festa de casamento?
Ele quer reunir a família, ele quer avisar a sociedade que aquela família está sendo formada, ele quer celebrar, ele quer comemorar. Então, esses grandes progressos, como celebração, comemoração, reunião de amigos e família e tal, esses são os grandes progressos. Por acaso, existem produtos e serviços no meio para que esse progresso aconteça. Quais são os produtos ou serviços que acontecem numa festa de casamento? A gente vai passar a tarde inteira falando a lista, né? Então, é um cabeleireiro, o vestido da noiva, é o smoking do noivo, é toda a questão de maquiagem, convidados, se tem convidado externo, tem que alugar coisas aqui na cidade, se tem que hospedar todo mundo, tem que cuidar do café da manhã de todo mundo, às vezes a festa dura uma semana, porque vem gente de fora e o dia da festa enfim, então tem todo um arsenal de produtos e serviços que envolvem aquela celebração. Então, o noivo e a noiva, né, e o pessoal que vai comprar produtos e serviços para aquela celebração acontecer, vai adquirir esses produtos e serviços, mas ele não quer comida na festa, ele não quer bebida na festa, ele não quer doce na festa, ele quer a festa, ele quer a celebração. Então, o objetivo e o progresso é maior. Então, vamos trazer isso para nós. Vamos trazer isso para você, Edson, por exemplo. O que o cliente quer quando ele procura você? De progresso para a vida dele. Nem sempre esse progresso para a vida do cliente é consciente. Nem sempre é consciente. O cliente, às vezes, não sabe o que é que ele quer como grandioso. Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes nós não temos essa consciência. Como não temos essa consciência, a gente precisa arrumar um jeito de perguntar isso para o cliente. Como é que eu sei o que ele quer, se nem ele não sabe? Então, nós temos formas, ferramentas e método para fazer as perguntas certas. Então, que jeito que a gente descobre qual é o progresso que o cliente quer? Só perguntando para ele. Não tem outra forma. O nosso imaginário não é suficiente. A gente tem que ir perguntar para ele. E indo perguntar para ele, às vezes, o que a gente supôs não é nada daquilo. A gente descobre outra coisa, a gente descobre outra necessidade, a gente descobre um novo possível modelo de negócio, inclusive. Nós, inclusive, conversamos com a Cris a semana passada, Cristina, que está aqui presente. Ela tem uma intenção de negócio, está modelado na cabeça dela, vamos estruturar para que ele aconteça. De repente, no momento que ela for perguntar para os clientes se eles querem estudar mais a língua, o idioma X, para ir viajar e conseguir se virar bem lá na viagem, de repente ela descobre que essas pessoas querem mesmo ter um acompanhante, porque eu quero ir tão tranquila para minha viagem que eu não quero estudar nada. Venha comigo, você traduz tudo para mim, a gente ainda fica aqui junto, viajando junto e segue o barco. De repente acontece esse tipo de necessidade, ela não sabe. Né? E ainda continua sendo um chute nosso. Nós não fomos lá ainda perguntar. Então é um pouco disso, né, dessas técnicas, dessas ferramentas, desses métodos para que a gente faça as perguntas corretas e da forma correta de se perguntar. A gente não pode chegar no cliente e falar assim, viu, cliente, que progresso que você quer para a sua vida quando você contrata um serviço de arquitetura? Ele não tem esse discernimento, muitas vezes, né? Então, a gente tem método e ferramentas para fazer essas perguntas corretas e entender o contexto que ele está, entender o que ele precisa. Nem todos os clientes precisam da mesma coisa. Muitos deles têm as suas necessidades particulares, né? E aí é nesse sentido que, inclusive, a gente já promove um próximo Chá das 5 com técnicas de como fazer perguntas, com técnicas de como montar o seu questionário para ir perguntar. Como é que a gente vai chegar no progresso que o cliente quer? Como que chega nisso? Quais são as perguntas que a gente tem que ir pincelando e buscando na mente do cliente para conseguir entregar ou para conseguir extrair isso dele, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, existem técnicas para isso. Pessoal que já participou de técnicas de como fazer pergunta, querem colaborar com alguma coisa, querem colocar alguma dificuldade, querem colocar alguma facilidade, querem colocar o que, não, abriu minha mente, mudei de opinião na vida,
Vamos lá. E, Eliane vai colocar primeiro. antes disso, só vou falar com a Marcele, que acabou de chegar, e com a Mônica. Sejam bem-vindas, Marcele e Mônica. Boa tarde. Boa tarde. Se quiserem liberar o microfone em qualquer tempo para interagir com a gente, fiquem à vontade. A câmera também, tá? A Marcele é mais uma amiga minha, que eu conheci lá na Bahia, também amiga de faculdade. Então, está aqui hoje nos prestigiando. Precisamos ouvir esses sotaques. Pois é. Bom, gente, então colaborem, por gentileza. O Edson já levantou a mão para falar um pouquinho, né, Edson, desse processo de interação. Depois eu vou colocar alguns pontos trazendo o que a Lívia já comentou, tá? Por favor. Então, boa tarde a todas, né? De novo é um prazer, é uma tarde gostosa com esse calor que está fazendo hoje aqui. De repente vocês vão começar a trocar esse chá das 5 por uma bebida gelada, um kombucha e chá gelado, e aí vai. Então, realmente, esse processo todo que a gente aprende, né, dentro do Ali, né, que a gente está aplicando no nosso negócio e está funcionando, né, é justamente isso, né? A gente roda tanto, procura tanta informação, procura tanta técnica, cursos de lá e para cá, e num belo dia, numa bela hora, você descobre que tudo que eu preciso saber, tudo que eu tenho está ali, na minha frente, que é esse cliente. Então, é a ele que está todo o processo, toda a solução, toda a coisa simples, a gente não enxerga. Bom, a outra etapa, né? Como é que eu pergunto isso para ele? Eu lembro que quando eu estava com a Eliane, né, a hora que estava desenvolvendo todo o projeto da questão das dores, de fazer pesquisa e tal, aí eu falei, bom, é simples, né, uma ferramenta, a gente vai e tal, né? E eu falei, cadê? Ele falou, não, você é que tem que formular as suas perguntas. Pronto. Aí que minha cabeça entrou em parafuso. Então, foi para mim a parte mais, assim, eu não vou dizer difícil, mas a que mais me incomodou, que é justamente você sentar e parar. Que pergunta que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer todo esse trabalho para mim conseguir chegar até ele, né? O que ele quer? O que ele procura, né? Então, é assim, não foi impossível, tá? Mas, olha, esse foi uma das fases que me deu bastante trabalho, né? E hoje eu aprendi. O que eu faço hoje com os meus pacientes, né? Antes de iniciar a primeira consulta, né? Que eu sempre tenho um atrativo de ser gratuita, né? Para que ele possa conhecer o meu trabalho, o meu projeto, como é que funciona, né? Porque às vezes e-mail, WhatsApp, então a melhor coisa é falar pessoalmente. E eu bolei uma anamnese nutricional, né? Onde justamente ali eu pus um pouco dessa técnica, né? Então tem algumas perguntas chaves ali que eles, sem perceberem, já trazem a resposta, o caminho e a solução. Então eu descobri ali que eu tenho um material bastante farto, um material bastante rico, aonde eu vou poder ter conteúdo para alimentar o que eu vou dar de retorno para ele, ter conteúdo para falar da alimentação saudável, ter conteúdo para ajudar ele também na questão do tempo, da disciplina, da ansiedade, que é o que mais as pessoas têm chegado até aqui nesse momento, né? Então, é isso. E ele está finalizado? Não. A cada um que eu trabalho, a cada um que eu procuro entender, eu vou lá e vou acrescentando mais. Então, daqui a um tempo, ele vai ter um leque de ação bem maior. A possibilidade de acertar são bem maiores do que aquela possibilidade que eu fazia lá atrás, ou seja, eu não sabia o que fazer, para quem perguntar, simplesmente você colocava um projeto e foi do meu entendimento, né? Eu não tive essa preocupação de olhar primeiro, né? Para que ele quer o seu produto? Para que ele te procura? O que ele quer com esse tipo de dor? Então, ficou muito mais claro. E estou aí, crescendo e evoluindo, está dando muito certo, viu? Obrigada, Edson. Muito bom. A Carla, ela gostaria de falar. Tem uma colocação. Fica à vontade, Carla, por
favor. Então, novamente, boa tarde, né? Estou feliz em estar participando aqui dessa oportunidade, né, de conhecimento com vocês. Eu estou entendendo, né, o que vocês estão colocando, né, a importância, tudo isso eu estou entendendo bonitinho. Eu só tenho uma dificuldade de como relacionar isso, né, ao meu empreendimento. Né? Eu trabalho com roupas, né, Leane acho que sabe, com vendas de roupa femininas, né, e acessórios, e essa tem um pouco de dificuldade de trazer essas colocações para o meu negócio, né? Ou então até quando eu faço um pouco dessas perguntas para mim mesmo do que vocês estão colocando, né? Qual a importância, por que o cliente me busca, eu sinto que a resposta que eu tenho no momento é muito genérica, uma coisa assim muito superficial. Então, se vocês tivessem alguma dica para me dar de como aprofundar mais isso, eu agradeço. Antes dos nossos apontamentos, eu vou convidar a Elisângela para dar o seu depoimento, que é muito próximo, o negócio dela é muito próximo do seu. E ela também já participou dessa jornada toda de construção disso. Vamos ver o que ela coloca aí para nós. No que ponto? Aliás, boa tarde a todos. Tá. Que ponto você quer que eu fale, Lívia? Nessa dificuldade de como saber perguntar, o que eu quero saber do cliente, que respostas, como eu consigo essas respostas menos genéricas, né, menos super grandiosas, como que eu consigo fazer um funil, um foco. Pois é, então, resumida, vou fazer um resumo de como é que como é que era a minha empresa. Antes eu também vendia roupas, eu e minha prima somos sócias e a gente queria vender roupas. E do nada, meu esposo falou assim: por que você não. Eu estava fazendo uma pulseira para mim, meu esposo fez: por que você não faz uma pulseira para vender? E a gente ficava naquela, eu e minha prima: vamos vender roupa ou vamos vender bijuteria? E a gente ia para os bazares e levava os dois. E a gente viu que a venda era mais as bijuterias. Então a gente. Aí foi quando a Lívia caiu na nossa vida e nos ajudou. A gente vê que a gente precisava de um foco, então fomos no foco da bijuteria. E quando eu conheci a Lívia, a gente já tinha um tipo de bijuteria, só que eu disse para a minha prima: não, vamos parar, vamos seguir todo o procedimento como é. Fizemos a pesquisa, fomos atrás de muitas mulheres, fomos nas ruas para saber, pesquisa. Era difícil, porque algumas, tô com pressa, outra sentava para conversar, fez até algumas amizades. Então, assim, a gente foi procurar saber qual que era a deficiência das mulheres no momento, o que elas estavam querendo em cima daquilo que nós queríamos vender. Então, a gente parou tudo. Começamos a empresa do zero, vamos fechar tudo, não vamos zerar o Instagram, vamos tirar todas as peças antigas, e agora eu estou fazendo cursos, eu estou fazendo outro tipo de bijuteria totalmente diferente daquilo que nós tínhamos começado, e foi isso, foi através de pesquisa saber qual a necessidade das mulheres. Tudo bem, suas pulseiras são bonitas, porém, eu preciso de um colar com pulseira, um brinco para combinar. Então, tudo isso foi questão de pesquisa de mercado, assim, foi ter que ir na rua, conversando com amigas, fazendo pesquisas, e, nossa, deu um resultado, bum! Eu agradeci muito essa ajuda que a Lívia deu pra gente, e estamos aí. Eu estou super feliz e, graças a Deus, até esperando sair o e-commerce para poder mandar bala. Então, complementando um pouquinho, Carla, até essa sua dúvida, né, essa sua dor como cliente nossa, né, vamos colocar assim, nossa aqui do Chá da 5, a gente não tem a bola de cristal. Infelizmente, a nossa visão e a nossa orientação, ela é baseada no que o mercado consegue nos trazer, né? E aí, assim, o único caminho é sair e perguntar, né? O modelo de negócio que você tem hoje, a forma que você já entrega, como você já trabalha, talvez precise de uma remodelagem, né? Talvez precise de uma... lá, o Alfredo está complementando aqui que não tem solução pronta. Se você veio ouvir a solução pronta aqui, Alfredo, infelizmente a gente não vai poder te dar. Puxa vida, contava com isso.
E se alguém falar que entrega para vocês, gente, desconfiem, porque ninguém tem, né? Ninguém tem a solução pronta. Nem o Sebrae, viu? Nem o Sebrae, ninguém tem. Não. Tem tentativa-erro, né? A gente tentar fazer gerenciamento do conhecimento que a gente vai adquirindo. Isso tem formas de a gente conseguir contornar, né? E minimizar riscos e investir no que não é para investir, dar enfoque no que era para não dar enfoque. Isso a gente consegue com ferramentas técnicas e mais conhecimento. E, de repente, com menos dinheiro, né? Gastando menos, investindo menos, e assim que você comete algum erro ou acontece alguma coisa, você consegue fazer um recalculando rota rapidamente, e para isso você deixa de investir muito, você não se afunda em alguns problemas aí decorrentes de algum investimento mal feito. E aí, nesse sentido, que é sair para procurar informação, né, e saber ouvir o cliente. E tem outro detalhe, além de saber perguntar, a gente tem que saber ouvir, e saber buscar essas informações, e saber interpretar as informações conforme a gente está conversando, de uma forma bem atenta. É até interessante que se faça isso em duas pessoas, porque enquanto um está fazendo ou anotando, o outro está prestando atenção em movimentos que a pessoa faz, em caras e bocas que ela faz, dependendo da pergunta que você faz, né, porque às vezes, e aí, qual que é a forma ideal de se fazer pergunta? É via formulário Google? Pode uma pesquisinha aqui para mim com bolinha, tá? Não me manda escrever não, que escrever dá preguiça. Deixa eu só marcar bolinha assim, sim ou não, talvez, mais ou menos. Não é assim que a gente consegue buscar as entrelinhas, gente. Então, assim, fazer a pergunta: você compraria uma Ferrari? Compraria, só que vai depender de um monte de coisa, de vários fatores. Mas a pergunta simples e crua: compraria uma Ferrari? Sim. E aí esse sim não traz informação concreta para você de mais nada. Então, compraria bijuteria? Compraria roupas? Compraria roupas online? Compraria roupas de festa? Compraria... Não é esse tipo de pergunta que a gente consegue extrair, não é com esse tipo de pergunta que a gente consegue extrair a essência da resposta. E aí, às vezes, numa pergunta que você fez, que você resolveu fazer, a pessoa respondeu outra coisa nada a ver com o que você respondeu, com o que você perguntou, e você não estava nem programando em perguntar, e foi aquela resposta que vai fazer você pensar numa solução diferenciada para ela. Por exemplo, as meninas aí, a Elisângela acabou de relatar, elas foram em salões de beleza fazer perguntas para as clientes, né? O público, ok. Só que isso a gente ainda estava em janeiro, a gente ainda estava em fevereiro, quando estava tudo ok, que todo mundo frequentando o salão de beleza tranquilamente. Depois disso, o cenário mudou, as dores mudaram, os progressos de vida mudaram, a necessidade que eu tenho que o meu computador esteja consertado bonitinho rapidamente é muito maior agora do que antes, que eu não usava tanto ele. Ou que eu usava ele só à noite, ou que eu usava menos, enfim. Então, dependendo do cenário que você está, é uma necessidade, é outra pesquisa que você tem que sair fazer. Aquela pesquisa que elas fizeram lá em janeiro e fevereiro, não serve mais. Sim, rasga tudo e joga fora? Não. Vamos tratar esses dados, fazer uma análise com aquelas informações. Mas aquelas dores lá do salão de beleza eram outras, agora elas são diferentes. São diferentes, e o que eu posso, dentro da minha expertise, dentro do que eu já faço, no estoque que já está guardado lá em casa, das roupas todas que eu já tenho para comercializar, o que eu consigo fazer de diferente para que aquilo lá aconteça no cenário de hoje? Eu não tenho essa resposta. Isso a gente vai ter que sair e perguntar. É possível sair e perguntar presencialmente para as pessoas? Está começando a ser possível já, né? As coisas estão retomando, as coisas estão voltando as pessoas estão voltando a circular, enfim. Mas, ainda assim, o modelo mais ideal para esse momento de isolamento social é uma videoconferência numa pesquisa, porque você consegue ainda minimamente entender e perceber um pouquinho da expressão corporal do cliente, da expressão de, né, Edson, você está concordando comigo aí, tu vai balançando a cabeça,
que possivelmente Edson está fazendo tudo isso remotamente, né? Fazendo as pesquisas remotamente. O formulário de anamnese que ele mencionou para nós agora um pouquinho antes é importante para ele fazer um filtro inicial. Não é para ele fazer pesquisa de job to be done. Job to be done ele pesquisou de outra forma. Quando ele entrega um formulário de anamnese para o cliente já comprou a solução dele, ou já está em vias de comprar, está bem perto de comprar. Não é mais a fase de pesquisa. Então, a gente está falando aqui da fase de pesquisa, de job, de progresso, de objetivos do cliente, que precisa de uma observação para além da pergunta. A pergunta é importante, mas para além da pergunta precisam ser observadas diversas outras atribuições e outros formatos aí de observação e de pesquisa, tá? Acho que aí ele consegue colaborar um pouquinho com você ainda, Carla. Tá, sim. E aí, puxando um pouco do que ele trouxe, a teoria do job to be done, a gente geralmente busca entender o que o cliente precisa fazendo entrevista. E aí não é uma pesquisa pura e simplesmente, não é uma pesquisa de satisfação. Por isso que a Lívia falou de formulário. Então, eu não consigo extrair as perguntas em um formulário que eu preciso para o propósito de desenvolver uma solução. Ela não me dá subsídios suficientes. Você pode até fazer, mas você vai incorrer no erro. Então, a gente viu isso muito, né, acontecer, né, Lívia? Então, tinham pessoas que, eu só consigo entrevistar por formulário, ou via telefone, ou via nananã. Então, tem as formas melhores de você entrevistar. A primeira delas, presencial. A Lívia já trouxe. Por quê? Você está ali no olho, você pode bater um papo com a pessoa. Você pode tentar entender a rotina dela. Como que ela está fazendo quando ela compra alguma coisa? Como que é esse dia? Como que é essa jornada dele para fazer isso, essa contratação? Então, eu vou tentar entender, nessa jornada para contratar essa solução, onde que estão os gargalos, onde que estão as dificuldades para realizar aquilo. Então, muitas vezes, não é a sua solução, mas é no meio do caminho que tem algum problema e você consegue identificar e ali está um novo modelo de negócio. E aí, por que é importante a gente pensar primeiro na necessidade do que pensar na solução para depois ajustar a minha solução para um usuário? Porque a minha solução talvez não atenda esse usuário que eu quero atender, tá? E quando a gente entende essa necessidade do cliente, eu vou trazer um exemplo muito simples, a Lívia já trouxe alguns aqui, mas o que é que eu quero colocar? Uma vez que eu entendo o progresso que o cliente deseja, a Lívia falou, casamento. O que a pessoa quer quando ela casa? Celebração, ela quer estar junto com a família, ela quer compartilhar momentos de felicidade, de alegria com outras pessoas. Então, será que é a comida? Será que é a música? Eu acho que o entorno, o ambiente, ele vai favorecer para que tenha essa máxima, vamos dizer assim. Mas perceba que o que ela quer, de fato, é estar nesse ambiente onde talvez ela não tenha o quê? Dor de cabeça. Ela não quer se estressar, ela quer só um casamento, tá? Então, quem que ela vai recorrer? Quem consegue fazer isso por ela melhor, tá? E aí, por isso a vantagem competitiva em relação a quem não faz. Tudo bem? Aí a gente percebe como? Avaliações de usuários. Tem depoimentos de alguém que falou, nossa, essa agência assim, assado, me atendeu super bem, me entregou isso e aquilo outro. E a gente, como consumidores, a gente faz isso o tempo inteiro, de ficar buscando avaliações de usuários, uma vez que a gente nem conhece quem é que está na rede, né? Então, para diferenciar a Carlinha, por exemplo, que está na rede, para diferenciar todos vocês que estão na rede, como que eu consigo fazer essa diferenciação? Eu não consigo mostrar para todo mundo quem sou eu. Meu público é restrito, e está tudo certo, está tudo bem. Você não vai conseguir atender todo mundo bem, mas você precisa escolher um público específico para atender bem. Então, você determina que público que é esse, então você nicha o máximo que você pode naquele momento. Porque aí você atende super bem. Eu quero ampliar agora. Aí eu vou pensar em ampliar um pouco mais, mas eu já estou fazendo bem alguma coisa. E aí eu penso em expandir. O ruim é quando a gente tenta atender todo mundo, acaba não atendendo ninguém, tá? E aí o pressuposto nosso a gente só para pensar numa solução quando a gente tem uma dor para ser atendida ou um desejo, uma necessidade. Só que não é assim que acontece. Acontece o inverso. Eu tenho uma solução, e a solução, gente, pode ser um produto, um serviço, pode ser qualquer coisa que você queira colocar no mercado.
as pessoas pensam, tá, eu tenho isso aqui para vender, agora eu vou tentar vender. Vou dar um exemplo. A pessoa queria vender produtos na internet, só que ela, antes de fazer isso, o que ela fez? Ela estava montando toda a estrutura, estava fazendo toda a compra de estoque, já contratou pessoas e etc. Tranquilo? É ruim isso aí? Não. Mas será que é necessário mesmo ela fazer tudo isso antes de ela validar o que ela está buscando fazer? Então, o que a gente está falando é do passo a passo para você não perder dinheiro ou você ir de forma mais assertiva. Então, eu primeiro identifico essa lacuna, depois eu ofereço o que eu tenho para oferecer. Então, a gente precisa fazer o quê? Entrevistar as pessoas. E aí tem didática para isso. Eu não posso chegar para um cliente e perguntar, cliente, eu tenho essa taça aqui. Você quer ela amarela, vermelha, azul? Você compraria ela? Aí o cliente, eu compraria essa taça. E você vai lá todo alegre e saltitante, porque alguém disse que compraria, vai lá e fabrica essa taça, pinta ela da cor que o cliente disse que compraria, porque não tem taça dessa cor no mercado, né? Então, vou lá fazer essa taça. E aí você põe no mercado. Eu quero saber se ele compra. Então, antes de a gente fazer um investimento, antes de eu investir, e aí trazendo para qualquer segmento. Isso é uma regra básica, na verdade. Porque, independente do que você tem para oferecer, você precisa saber se esse produto que você tem atende melhor esse cliente. E aí, por que isso? Porque a gente tem um leque de soluções possíveis para atender um único problema, um único desejo. Prova disso o quê? Eu quero me divertir. Bom, é meu job, eu quero me divertir. Tudo bem? Eu quero me divertir. Agora, como que eu vou fazer isso? O como, aí são possibilidades. Mas perceba que o meu job é, final de semana, quero me divertir. Quero me divertir com minha família. Já dei um complemento. Quero me divertir com a minha família, não quero sozinha, tá? E aí, quais as possibilidades que eu tenho, de acordo com aquilo que me interessa, para fazer isso? Eu posso pegar e assistir Netflix? Posso. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas eu posso fazer um churrasco aos finais de semana com minha família? Também posso. É uma possibilidade? É. Olha só a variedade de soluções que eu tenho para entregar a um cliente que quer se divertir. Vocês percebem o que da coisa? Então, não é o produto, não é o que o produto faz pelo cliente, mas o que ele quer realizar para que eu consiga combinar essa minha solução com o que ele de fato precisa. Então, não adianta a gente vender roupa quando, na verdade, ele quer uma bijuteria, que a cliente ali já entendeu que não é roupa que ela quer vender, né? Que o cliente queria comprar. E aí a gente faz pesquisas, mas a gente entrevista. Então eu pergunto, você quer, fulano? Não, não é assim, você quer. A gente geralmente sonda, a gente come pelas beiradas, como a gente fala. A gente come pelas beiradas, vai numa conversinha. O Edson, por exemplo, certeza que ele falou, o que você come no almoço? Para um nutricionista? Eu como salada. Eu sou a pessoa que come legume todos os dias. Eu sou a pessoa fitness. Beleza, eu tô acreditando. Mas você perguntou de uma forma tão direta que a pessoa, às vezes, ou se intimida ou ela não quer revelar a verdade, especialmente quando a pessoa tá se sentindo mal consigo mesma, né? Então, tem uma série de questões aí. A gente faz como, Edson, para a gente dialogar? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Gostaria de conhecer um pouco mais a sua rotina, quais as suas atividades, o que é que você gosta de fazer. Olha só, eu estou começando a sondar a vida da pessoa. É um bate-papo mesmo, é uma conversa. Então, tem que ser assim, natural, para que ele possa falar sem ter que ficar pensando e que ele traga o que está mais distante da superfície. Porque o que está na superfície é raso e não serve para a gente. Normalmente, a primeira resposta não serve para a gente. Nem a segunda, nem a terceira. Então, sério, sabe quando você descasca uma cebola? É tipo isso, você está descascando uma cebola. Então, o cliente perguntou, não, Edson, eu gosto de... Meu dia, eu levanto cedo, eu vou para o trabalho, eu faço atividade física, e aí você, tá, o que você mais gosta de fazer de tudo isso? O que é que mais te agrada e tal? Você começa a questionar um pouco mais, e todas as respostas que ela te dá, você pode, inclusive, pegar o que ela respondeu e perguntar por quê de novo.
Parece menino pirralho, é aquele menino perturbado, que fica ali porquê a vida inteira. Ah, Eli, mas é muito chato, ninguém quer ficar respondendo porquê das coisas. I'm so sorry, mas é desse jeito que as coisas saem, né? Então, as grandes inovações, as coisas que vão dar certo, você não pode desistir na primeira resposta ou no primeiro não, porque não é o que mais a gente tem, né? O não a gente já tem, a gente costuma dizer isso. A gente vai atrás do sim. Então, eu vou investigar a fundo o porquê que ele me trouxe aquilo. Então, se eu falo, eu tô assistindo Netflix. O que você mais gosta na Netflix? Eu gosto de séries e tal, não. Aí você se contenta com a minha primeira resposta e você fala, nossa, eu acho que eu vou abrir agora uma operadora para fazer filmes, porque essa pessoa gosta de assistir filme. Você não sabia que o que eu queria de verdade não era assistir filme, era me divertir estando com a minha família. Percebeu o que da coisa? Então, eu trouxe a primeira resposta, você se contentou, você se baseou nessa primeira resposta e começou a direcionar suas ações, seus planejamentos, sua solução, tudo para isso. Então, mesmo que você utilize os métodos de perguntar, se você não souber como perguntar e ir a fundo, e, inclusive, achar os padrões entre as respostas, então não adianta, uma pessoa falou, e aí elogiou seu serviço, nossa, casa bem com o que eu quero entregar, então tá maravilha. Se você não achar padrão, você vai atender uma pessoa só que passa por aquilo? A gente vai buscar padrões para saber se mais pessoas passam pelo mesmo problema ou têm a mesma necessidade. E a gente vai achar um público. Então, antes de entrevistar, eu vou entrevistar minha tia, que não consome nada na internet, para saber se ela vai contratar roupa na internet. Não tem, né? Não tem como a gente acertar. Então, eu vou primeiro também identificar quem é o perfil desse meu público que consome a minha solução. Uma vez eu conseguindo identificar isso, eu vou direto naquele público. E aí, evitar falar com pessoas que você conhece, que tem muita intimidade, com família, porque geralmente está tudo bom. Está tudo excelente, está tudo maravilhoso. E a gente quer realmente pegar aqueles fora da curva, né? Que vem aqui, fala mesmo, e tenha dificuldades. Outras técnicas também, que inclusive eu até recomendo a pessoas, tem muita coisa gratuita na internet que dá para a gente pescar. Eu gosto de ficar olhando os outros, sabe, gente? Eu vou ali no YouTube, olho o canal da pessoa que está vendendo roupa, dou uma olhada lá nos comentários. Comentários é uma coisa bacana, porque a galera vai lá e solta tudo. Vai no Facebook, nesses grupos que tem lá, entra nos grupos. São coisas tão simples. Eu fico vigiando, gente. Sério, o Jorge tá dando risada aí, eu sou desse tipo. Que eu vou lá e fico fuçando, eu fico doida olhando comentário. Eu falo, olha para isso aqui, olha que dificuldade boba e ninguém tá prestando atenção. E aí você olha e começa a ver que todo mundo tá concordando, tem milhares de likes naquele comentário. Olha só a oportunidade que vocês têm de resolver um problema real. E a gente estava aí pagando muitas vezes para fazer entrevista, né, gente? Fazer entrevista que não é direito. Tudo bem? Não sei se ficou claro, Carlinha, mas o pressuposto para a gente começar a pensar em solução, você já tem uma loja de roupas. Mas se eu quero atender essa cliente melhor, eu vou entender por que ela entrou na sua loja, por que ela não foi para outra loja, o que a Carlinha tem ali que segurou essa cliente, que não fez... boa pergunta, por que vocês estão aqui hoje? E não estão em outro lugar, em pleno 5 da tarde, quase 6. Por que vocês não estão assistindo filme? O Alfredo está de férias e está aqui ouvindo a gente. Podia fazer o quê? Olha a gravidade. Pois é, tá séria a coisa. Então, gente, tem coisas que a gente para pesquisar. Por que ele veio aqui, especificamente, mas não foi no outro? Ou o inverso, por que ele está indo no outro e ele não vem aqui? O que ele encontra lá? O que o outro pode fazer que eu não posso, que eu não consigo ainda entregar? Certo? E aí eu dou um exemplo simples também, do Uber, né? Do Uber não, mas de deslocamento. Vou trazer o exemplo da minha amiga Lívia, é melhor. A Lívia é sorocabana, e a Lívia precisa vir para São Paulo, certo? Qual o job de Lívia no dia da semana que ela precisa trabalhar? Sair de Sorocaba com segurança e chegar em São Paulo com segurança no horário. No tempo. É isso que ela precisa. No tempo. Lívia, você vai de bicicleta? Não sei se vai ser tão legal, porque Lívia vai como? Vai chegar lá suada e não vai chegar no tempo, né? Provavelmente, a não ser que ela madrugue e olhe lá. Mas perceba que eu tenho meio de transporte
para fazer ela sair do ponto A e chegar ao ponto B, que é o que ela pretende, só que ela pretende com uma condição, no prazo, no tempo. Tem essa condição, não é chegar a qualquer hora, é chegar no tempo. E aí eu vou pensar quais são os meios que ela tem para fazer isso. Eu tenho skate, se a gente for olhar dentro de São Paulo, se for um trechinho pequeno, dentro do centro, nossa, tem skate, tem bicicleta. Eu não preciso pegar um ônibus. Perceba que o job das pessoas em relação ao público, né, que eu estou ali pesquisando, pode variar. Então, para quem está no centro, talvez não seja interessante pegar um carro, como a Lívia faz, pega um carro e vai para São Paulo. Talvez para uma pessoa que esteja no centro, que vai se locomover somente ali naquela área, para ele sirva uma bicicleta, uma patinete. E aí ele vai lá e pega a patinete, tem onde guardar, não precisa se preocupar com o estacionamento. Olha só o que o público quer. Então, as possibilidades para ela sair de um ponto A e chegar ao ponto B são infinitas, se eu parar para pensar. Por isso que eu estou falando de solução, e a gente não pode se prender na solução. Aí a gente fala, não se apaixone pela solução. Porque só a solução muitas vezes não atende, não é daquele jeito. Se apaixone pelo problema ou desejo do cliente, para que você consiga atender melhor. Quando você muda a sua chavinha, a cabeça para pensar desse jeito, você vai deixar de fazer investimento a hora que não era para ser, por exemplo, porque a ideia nem foi validada ainda. E aí eu estou falando de ideia validada é o quê? O cliente já está pagando, você já está faturando, você já tem clientes na base. Não é arrumar a casa, fazer tudo, fazer aqueles investimentos, aluguei, contratei, agora eu vou tentar vender. É uma forma de gestão que a gente não está aplicando mais hoje em dia, porque é tudo muito incerto, tem muitos riscos. A gente tem uma concorrência extremamente acirrada no mercado. Mas por que eu não posso tentar entregar um protótipo, um piloto daquela minha ideia? Eu escolho um público ali, eu vou testando para poder melhorar, inclusive, a minha solução que eu entrego. Então, Carlinha, quer testar um produto, uma questão nova, uma solução nova. Eu quero ver se eu vendo bijuteria. Eu escolho um público específico, faço um teste, colho feedbacks, me aproximo desses clientes, entendo se realmente é aquilo que eles querem, se eu estou entregando da melhor forma, se o canal de comunicação está acertado. Muitas vezes você não chega no seu cliente porque você não está usando os meios de comunicação corretos, que são outros pontos para a gente analisar. Às vezes não é a solução, mas às vezes a comunicação é o canal. Então, a gente precisa também validar canais. Eu estou encontrando esse meu público nesses canais, né? Então, são pontos para a gente averiguar. Então, quando eu descubro o que ele quer fazer, eu penso em melhorar o que eu entrego. Que aí pode ser N possibilidades. Até helicóptero tá ali, eu vou mandar um helicóptero para te pegar aí, que eu acho que é mais rápido, mais confortável. Sim, vou chegar no horário. Vai chegar no horário. Então, assim, o céu é o limite, tá? E aí eu vou trazer um último exemplo, só para ficar mais claro ainda, de um case real do milkshake. Aqui alguns já conhecem essa história do milkshake, tá? Só para vocês verem o quão penoso é a gente não saber o que a gente está fazendo e a gente investir em algo que é errado, né? Tá errado, não foi validado. Então, a história do milkshake, eles contrataram internamente, na verdade, uma equipe, né? Se mobilizaram para pensar como que eu faço para vender mais. Eles queriam vender mais milkshakes, era o objetivo. E aí eles pensaram, eu vou aumentar a cremosidade, vou aumentar tamanho. Eles fizeram vários testes, dentre eles aumentar tamanho, cremosidade, e não venderam mais por conta disso, certo? Então, eles fizeram as 3 tentativas e perda de dinheiro, de tempo e esforço, e não funcionou, não deu certo, eles não venderam mais, continuaram na mesma. O máximo que ele tinha ali é o cliente tendo a oportunidade de mudar, ter mais variações de sabores, mais cremosidade, mas não vendeu mais, que era o objetivo da empresa. Aí, uma certa feita, ele contratou uma consultoria externa, essa consultoria foi fazer o quê? Foi observar os clientes que passavam ali na loja da milkshake e compravam milkshake. Eles pararam e observaram. A gente sabe que quem muito faz isso são os antropólogos, né? Eu paro, fico aqui longe da situação, observando o que acontece. Certo? No primeiro momento foi desse jeito, para identificar quem entrava na loja, como que ele entrava, qual que era o perfil, era mulher, era criança, qual horário que ele fazia isso. Então, eles conseguiram coletar que eram, geralmente, pessoas que passavam fardadas,
ou seja, estavam indo trabalhar, eram pessoas que passavam antes de 8 da manhã, né? Então estavam indo trabalhar mesmo, e passavam para pegar o milkshake nessa hora, gente. Mas aí é outro lugar, né? Nos States. Aqui a gente não tem esse costume, esse hábito, mas lá sim. E eles faziam o quê? Passavam de carro. Eles pegavam o milkshake e iam embora. Como que eles conseguiram vender bem? Aí tudo bem, eles observaram o público, identificou o público. Num segundo momento, vou entrevistar essa galera. Vou entrevistar porque eu quero saber por que ele vem aqui na milkshake para pegar esse milkshake, né? E ele não vai em outro lugar, ele não contrata um outro lanche. Por que é um milkshake? E aí percebam a resposta, gente. As tentativas anteriores falharam porque não tinha nada a ver com o que eles estavam tentando fazer. As pessoas disseram que era prático para eles consumirem no carro, já que tinha a tampinha e tinha um canudinho. Então, eles não se melavam, conseguiam consumir com apenas de uma das mãos. E o canudo, por ser um pouco fininho, e a consistência do milkshake grosso, levava o tempo do trabalho mesmo. Então, eles conseguiam, né, consumir durante o tempo do trabalho, a jornada para o trabalho. E isso era o job dele. E ficava distraído e alimentado até o meio-dia, até a hora do almoço. Olha só o job da pessoa. Então, ele queria distração. Aí ele falou, até tentei comer banana, mas não funcionou, não deu certo. Imagine, você está no volante tentando abrir a casca da banana ali, numa 2, 3 bocadas você acabou a banana. Então, o que eles queriam? Eles estavam olhando o produto em si? Não, mas o que o produto poderia fazer por ele, nessa coisa do progredir. Que não era o sabor, não era a cremosidade, não era né? Era simplesmente mantê-lo entretido até o trabalho, não se sujar e se manter alimentado até a hora do almoço. Tá? Ali vai passar mais recados, a gente está chegando já no final. Eu sei que a conversa é boa, mas a gente vai ter workshop, né, ali vai aprofundar, eu vou deixar o link para vocês aqui. Isso. E aí, para concluir essa história toda do milkshake, o que eles fizeram para vender mais? Agilizaram a forma de pagamento. Passa, pega rapidinho, paga e tchau. Então, eles conseguiam atender mais gente com maior rapidez. Isso fez vender mais, sem ter que aumentar o tamanho, sem ter que mudar o sabor, sem ter que mudar de ponto, sem ter que mudar o time interno, sem ter que mudar o produto, sem ter que mudar nada. Mexeram na agilidade na forma de pagamento. Então, passa, pega rapidinho e dá espaço para outro que já vai comprar também e já vai sair. Então, às vezes, né, quando a gente passa a observar o todo, né, e quais são, de fato, os jobs e os progressos que os clientes querem, nenhum cliente que chegou nessa pesquisa disse, eu quero passar e comprar rápido, portanto, coloque numa máquina rapidinha para eu pagar. Ninguém veio com essa solução. Ninguém trouxe isso como solução. Então, a percepção estava em perceber o que foi dito nas entrelinhas e continuar entregando o que o cliente queria, né, de uma forma ágil, de uma forma prática. Então, agradecemos, aquela história, você oferece a furadeira, o cliente só queria 4 furos. Pois é, a furadeira ele não quer, ele pode pagar alguém para furar para ele, ou ele pode, inclusive, comprar uma fita 3M dupla face que passa a ser concorrente da furadeira. Exatamente. A fita dupla face vai fazer a mesma função que ele queria, que era pendurar o quadro dele na parede, né? E a furadeira toda, aquele serviço todo, tudo que estava incluso naquilo, não havia necessidade, né? Então, nesse contexto de perceber o todo, né, não necessariamente a ideia de comprar o produto, né, o porquê daquela compra, e sim do progresso que o cliente quer ao colocar o seu produto ou serviço no meio da vida dele, no meio da compra dele, tá? Agradecemos a todos, queridos, que estiveram com a gente até agora, já convidamos vocês para o nosso workshop. Hoje foi uma introdução ao assunto. Cíntia, tô vendo você aí, querida. Hoje foi uma introdução ao assunto para aguçar um pouquinho vocês do que a gente vai expor e trazer no nosso workshop da próxima quinzena. Então, semana que vem não temos, na próxima semana teremos. Nesse workshop a gente vai auxiliar todos os presentes, o pessoal que se inscrever, que estiver com a gente
a bolar o questionário, né, como perguntar para o cliente, né, como ir atrás desse progresso que o cliente quer, tá, dependendo de todas as áreas aí, e já convidamos vocês para participar desse workshop. A Eliane já colocou o link no nosso chat, e faremos as divulgações também no WhatsApp de vocês e tal, então quem não deu tempo de copiar aí, fiquem tranquilos que a gente vai distribuir esse link em outros momentos também. Agradeço demais, então, a presença de todos. Alfredo, querido, obrigada pela presença, mesmo de férias, contribuiu um pouquinho com a gente, esteve aqui presente. Paulo, querido, obrigada. Vou falar o nome de todo mundo, vou falar Marcele, obrigado pela presença, Mônica, Edson, querido, desde o primeiro, estamos aqui, estamos junto. Cris também está aqui desde o primeiro, e foi ela que deu esse depoimento, vou dedar. Foi ela que deu esse depoimento que ela tinha uma sementinha lá, quietinha, estava sem regar, e a gente começou a regar a sementinha dela, e daqui a pouco vai nascer um programa e um projeto bem legal que ela está elaborando, a gente vai auxiliar ela nisso. Carla, obrigada pela sua pergunta. Sua pergunta tocou a nossa conversa inteira aqui. Obrigada. Esteja presente em outros momentos também. Cláudia, brigadão. Cláudia esteve com a gente no primeiro Chá das 5, depois vocês assistam lá, nosso canal lindo do YouTube, tá tudo gravado. A gente deixa todo o conhecimento disponível lá para vocês. A Cláudia bateu um papo com a gente sobre empreendedorismo, foi muito bacana também. Josane, querida, obrigada também pela presença. Queridas, trocando cartas. Ó, curti esse, já conheço esse projeto. Obrigada, queridas, por estarem aqui. Jorge, queridão, obrigado também. Nos falamos minutos antes de começar a entrar no ar aqui. É um prazer sempre tê-lo aqui com a gente também. Eliane, obrigada pela parceria sempre. E vamos para a nossa super foto aqui antes de finalizar. Gente, só antes da foto, eu vou pedir que vocês fiquem, caso queiram bater um papinho depois, tá bom? Abrir a câmera e o microfone. E obrigada a todos por ficar até agora com a gente, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Foi ótimo. Espero que tenha contribuído para um pouquinho de conhecimento aí para vocês.